Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal AgroNesoto e hoje nós vamos discutir o que são as plantas de folha larga e as plantas de folha estreita. Antes de a gente começar, é importante que a gente saiba a importância de saber diferenciar plantas de folha larga e plantas de folha estreita. Bom, a importância é que, através dessa identificação, nós sabemos qual produto ou qual ingrediente ativo nós devemos aplicar para estar controlando essa planta daninha. Mas eu queria dizer que o controle químico ele deve ser utilizado em última ocasião. Se você tiver a opção de fazer uma capinha manual ou passar um cultivador na sua cultura que vai controlar eficientemente as plantas daninhas, utilize ele. Agora, se não der para fazer esse tipo de controle, você pode partir para a alternativa de utilizar os herbicidas, tá? Então, nós temos herbicidas que são seletivos para a folha larga e seletivos para a folha estreita. Se você tem uma cultura, por exemplo, a soja, que é uma folha larga, você vai ter que aplicar um herbicida que seja seletivo a ela, ou seja, um produto que seja seletivo à folha larga. Então, dessa maneira, você vai estar conseguindo controlar as plantas daninhas na sua área que sejam de folha estreita, tá? As espécies vegetais são divididas em dois grupos. O grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Gimnospermas, gimnos do grego que significa nu, esperma, semente, são aquelas plantas que não apresentam frutos. E angiospermas, do grego angios, que significa bolsa, esperma, semente, são aquelas plantas que apresentam frutos. A semente está aderida no fruto, ou dentro ou junto com o fruto. Elas também apresentam flores. As gimnospermas não têm flores. O grupo que importa para a gente aqui são as angiospermas. As angiospermas são divididas em dois grupos. O grupo das dicotiledôneas, que são as plantas de folha larga, e as monocotiledôneas, que são as plantas de folha estreita, ou como muita gente fala, folha fina. Agora nós vamos falar um pouco das características das plantas de folha larga, que são as que nós chamamos de dicotiledôneas. Primeira característica, elas apresentam raiz pivotante. O que é esse tipo de raiz? Essa raiz ela tem uma raiz principal e nela apresenta várias ramificações. Essa característica só as dicotiledôneas. Esse termo dicotiledônea vem devido à característica da semente, pois ela apresenta dois cotilédones. Os cotilédones é a estrutura de reserva das sementes. É essa estrutura que vai mandar energia, nutrientes para o desenvolvimento inicial da planta. Tá? Então, as dicotiledôneas apresentam dois cotilédones. Você, quando pega na mão, você consegue separar os dois cotilédones. Fica dois pedaços de semente. Cada pedaço daquele é um cotilédone. A próxima característica é em relação às folhas. As folhas das plantas dicotiledônea, ou as de folha larga, elas apresentam ramificações nas nervuras. Fica parecendo uma teia, uma rede. A gente pode ver que a gente tem a nervura principal e dela vai saindo várias ramificações. E dessas ramificações saem mais ramificações pequenas. Então, essa é uma característica das dicotiledôneas. Existe uma gama enorme de plantas daninhas dicotiledôneas, que são conhecidas como folha larga. Aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês o caruru, a beldroega e a corda de viola. A corda de viola é um sério problema dependendo da cultura porque atrapalha demais a colheita. E a beldroega e o caruru geram muita competição com as culturas. Então, tem que ter muita atenção e fazer o controle inicial dessas plantas daninhas. Não esperar elas ficarem adultas. Elas têm que estar de 3 a 4 folhas, bem pequenas, para conseguir controlar bem. Porque depois que elas estiverem adultas, fica muito difícil o seu controle. Aqui nós temos 3 exemplos de culturas que são de folha larga, né? A soja, o feijão e o algodão. Agora nós vamos ver algumas características das plantas de folha estreita, que são as monocotiledôneas. Bom, a raiz nós chamamos de raiz fasciculada. Diferente das dicotiledôneas, ela não tem uma raiz principal. As raízes saem do mesmo ponto e tem muitas ramificações. E devido a isso, muita gente chama esse tipo de raiz encabeleira. Como o próprio nome já diz, as monocotiledôneas, que são as de folha estreita, elas apresentam um único cotilédone. Aqui no exemplo a gente está vendo uma semente de milho. E essa semente, mesmo se a gente quiser, a gente não consegue separar ela em duas partes.
E quando ela germina, a gente não consegue ver a estrutura de reserva dela, o cotilédone, diferente das dicotiledôneas que a gente consegue observar essa estrutura. Já as folhas, nós damos o nome de folha paralelinérvea, porque as nervuras das monocotiledôneas são paralelas uma com as outras e não apresentam ramificações. Então, lá no campo, uma maneira prática de você diferenciar esses dois tipos de planta é observar a disposição das nervuras das folhas. Como exemplo de plantas daninhas de folha estreita, nós temos aqui no slide o capim braquiária, o capim colonião e o capim amargoso. Mas existem muitas outras espécies que estão presentes aí nas lavouras do Brasil. E pessoal, quanto mais vocês esperarem para fazer o controle químico das plantas daninhas, mais difícil vai ser seu controle. Porque quanto mais velha for a folha, mais serosa ela é. E aí os herbicidas vão ter maior dificuldade de penetrar e circular dentro da planta. Aqui temos 3 exemplos de culturas, que é o milho, o sorgo e o arroz. Agora, pessoal, para poder fazer o controle desses dois tipos de plantas, aqui está destacado os 2 ingredientes ativos que são mais utilizados. Existem muitos outros. Na descrição desse vídeo eu deixo o link para uma postagem lá no meu blog, que vai ter vários herbicidas, vários ingredientes ativos para cada tipo de planta. Então, acesse lá que você vai encontrar. Para o controle de dicotiledôneas, que são as plantas de folha larga, o mais utilizado é o 2,4-D-amine. E para o controle de monocotiledôneas, que são as plantas de folha estreita, o que é mais utilizado é o aloxifob metílico. Esse aqui, lembrando, galera, que é o nome do produto, do ingrediente ativo, não é o nome do produto comercial. Você encontra uma gama enorme de produtos comerciais que tem esses ingredientes ativos, tá? Uma observação agora, pessoal. A trapoeraba, que é uma planta daninha, ela apresenta todas as características de uma planta de folha estreita. E realmente, ela é uma planta de folha estreita, ela é uma monocotiledônea. Só que, por exemplo, o 2,4-D é eficiente para o controle dela. O 2,4-D, lembrando que é usado para o controle de folha larga. Porque essa planta aqui, pessoal, ela apresenta vamos dizer assim, ela consegue driblar a ação de muitos herbicidas. Por exemplo, o glifosato, numa única aplicação, quando a planta estiver adulta, você não consegue acabar com ela. Você tem que fazer 2 aplicações. Faz uma aplicação, depois de 20 dias você faz uma segunda aplicação com glifosato. Tá? Então, recapitulando, mesmo ela apresentando as características de folha estreita, a gente utiliza herbicida de folha larga para controlar ela. Tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês de folha larga e folha estreita é isso. Espero que vocês tenham entendido. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixa aquele like e comenta aqui embaixo nos comentários, dê sua opinião. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrijam. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu vou estar ajudando vocês, tá? E lembrando, eu tenho um blog também, do Agronesoto. Todo vídeo que eu posto no YouTube, eu faço publicação lá no blog. E as publicações são mais completas que o vídeo. Por exemplo, nesse vídeo vai ter lá na postagem vários herbicidas para controle de folha larga e folha estreita, tá? E sem falar que vai ter muito mais imagens. Então,